Bom dia, meu nome é Carla. Eu gostaria de apresentar, então, meu projeto fictício na disciplina de Microbiologia Industrial e Ambiental. Ele é intitulado de como avaliação da qualidade de manguezais da Ilha de Santa Catarina através da biodiversidade fúngica em Crassostrea rhizophora. Então, primeiramente, uma pequena contextualização. Os moluscos bivalves têm como principal representante as ostras comerciais. E eles são organismos filtrantes, então eles têm uma propriedade intrínseca de serem bioacumuladores. E eles acumulam desde metais pesados a micro-organismos que estiverem no ambiente. E por isso eles são utilizados algumas vezes como indicadores de poluição do local onde eles estiverem inseridos. Manguezais são ecossistemas que surgem a partir da junção de rios e mares. Eles possuem uma aparência bastante característica, com sua terra bastante lamacenta, árvores com raízes aéreas. Esse ambiente é utilizado como local de reprodução e alimentação por muitas espécies, mas é bastante sensível à poluição. Então, apesar do Brasil ter mangues em todos os estados do litoral, com exceção do Rio Grande do Sul, esses mangues estão cada vez mais doentes. Assim, diversas espécies estão entrando em sério risco de extinção, como o caso do peixe-serra. E além da perda da biodiversidade, podemos ter impactos econômicos, pois o mangue é essencial no ciclo de vida do robalo, por exemplo. Então, nesse contexto, a hipótese é utilizar a ostra do manguezal, a Crassostrea rhizophora, como uma indicadora de qualidade dos manguezais da ilha de Santa Catarina. Então, falando um pouco sobre as metodologias a serem utilizadas. Partindo então da coleta, 20 espécimes de Crassostrea rhizophora vão ser coletados nos 5 manguezais da ilha de Santa Catarina. O manguezal do Ratones, do Itacurubi, do Saco Grande, Rio Tavares e Tapera. Essas ostras, então, vão ser armazenadas em uma caixa térmica para transporte para o laboratório. Chegando ali, elas vão ser lavadas com água corrente, então vão ser dissecadas. O intestino e as brânquias vão ser retirados e colocados em uma solução salina em proporção de 1:9, e as amostras vão ser maceradas, então elas vão sofrer agitação depois por cerca de 2 horas para que esses micro-organismos se soltem uns dos outros e dos tecidos para a gente conseguir fazer o inóculo. Os meios de cultivo utilizados, a princípio, serão 2. O meio com água do mar, em que as concentrações finais vão ser de 5 gramas por litro de peptona, 1 grama por litro de glicose, 0,2 grama por litro de K2HPO4, 0,05 grama por litro de sulfato de magnésio. Para 1 litro de meio, 500 ml de água do mar filtrada, 500 ml de água destilada e concentração final de 15 gramas por litro de água bacteriológica. E o segundo meio vai ser o meio BDA enriquecido com carne de ostra, em que vai para 1 litro de meio 39 gramas do meio do tipo BDA, carne de ostra macerada, quantidade ainda a definir, 500 ml de água do mar filtrada e 500 ml de água destilada. Esses meios de cultivo são interessantes porque eles imitam o habitat desses micro-organismos antes de terem sido coletados, né? As placas serão inoculadas, então, com a solução diluída, através de diluição seriada em 10:3. As placas também vão ser incubadas a 3 temperaturas, a 15, 28 e 87 graus, por até 2 semanas, nos meios indicados anteriormente, mas enriquecidos com clorafenicol, que é um antibiótico, então para não nascer bactéria ali dentro. E a partir do crescimento dos fungos, o repique vai ser feito para a obtenção das colônias puras. Crescidas as colônias, amostras vão ser retiradas e vão ser armazenadas em freezer -80, em caldo marinho suplementado com 30% de glicerol em criotubo. Feito o isolamento inicial desses fungos, nós vamos partir para a identificação e agrupamento morfológico das linhagens. Essa etapa ela vai ser feita em 2 fases, a nível de gênero e a nível de espécie. Na parte de nível de gênero, a gente vai utilizar a técnica de microcultivo em 7 e 15 dias, e essa técnica ela permite que a gente consiga observar a estrutura completa do fungo, as hifas inteiras. E a partir da utilização de um atlas, a gente consegue identificar o gênero dessas linhagens. Feito isso,
partimos para a identificação a nível de espécie. Essa parte vai ser feita por sequenciamento da parte da região ITS do DNA desses fungos por PacBio. Esse slide explica um pouco mais sobre o método de microcultivo. Basicamente, 2 lâminas são colocadas em perpendicular. Em cada ponta se coloca um cubo de meio de cultivo de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro. E como os fungos vão ser analisados em apenas 2 tempos nesse projeto, ou seja, de 1 e 2 semanas, apenas 2 cubinhos vão ser colocados. Em cada lateral do cubo, então, a gente trisca o fungo para inocular. Em seguida, coloca uma lamínula em cima e, passado o período de cultivo, se retira a lamínula e nelas a gente vai ter um monte de hifa retida. E essas hifas vão ser coradas, então, como, por exemplo, azul algodão. Então, vão ser analisadas em um microscópio de luz visível. E aqui eu trouxe 2 imagens de exemplo do que a gente enxerga no microcultivo. Então, são 2 zooms aqui que aparece bem certinho a hifa, a estrutura reprodutiva, e para a gente poder identificar corretamente esse fungo. Quanto aos resultados esperados, é importante que seja dito que nunca foi feito isolamento de fungos em moluscos bivalves, então o potencial biotecnológico ali dentro é muito grande. Mas com relação ao manguezal, a gente sabe que a ação antrópica diminui a diversidade biológica. Então, em manguezais mais próximos a áreas urbanas, espera-se que a biodiversidade microbiana ela seja menor e que isso esteja refletido na microbiota presente na ostra. Essas foram as referências utilizadas no preparo desse projeto. E muito obrigada pela atenção.